Aí já gravando a aula, ótimo. Então, acho que talvez a gente pode ir Professor? conversando. Oi, diga, Cê- Matheus. Ah, ok, agora pra mim apareceu que tá gravando, foi mal, deu um Ah, delay. pô. Não, não, mas é bom, é bom. Se não aparecer, é bom que avise para a gente ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Tem uma mensagem que apareceu aqui também. Eu Ah, não, não, tá legal. Aqui também apareceu agora. Bacana, beleza. Então, hoje a gente vai. Tem o Lúcio, exatamente. Ainda tem o Lúcio para ver se ele consegue entrar. Ele entrou da outra aula, não entrou na última? Ele conseguiu, não conseguiu? Sim, aí como ele conseguiu entrar na outra aula, a menos que ele mande e-mail, vai estar tudo certo para ele entrar nessa aula também. Acredito que sim. Então, o que eu planejei de falar hoje na aula é de só repetir um pouquinho a boa Oppenheimer, vai ser um pouco mais rápida hoje. E para quem viu, vai ser uma revisão. Para quem não viu, vai ser uma novidade. Por quê? Porque a gente queria contar uma história no curso. Então a gente vai lá falar da boa Oppenheimer de novo, separar a equação original em duas outras, uma eletrônica e outra nuclear, e dizer, olha, nesse curso agora a gente vai trabalhar com a equação de Schrödinger da parte nuclear e não com a eletrônica. Então nós vamos esquecer agora um pouquinho a parte eletrônica e trabalhar com a nuclear. Por isso que eu vou repetir um pouquinho e pedir a paciência de vocês de ouvirem novamente a boa Oppenheimer. E também eu vou repetir um pouquinho as informações referentes às curvas e superfície de energia potencial, que são aqueles dois itens, né, que fazem a ponte entre a equação de Schrödinger da parte eletrônica com a nuclear. A diferença vai ser o seguinte, que aqui nós vamos fazer os ajustes. E no curso lá de Física Atomolecular 1, a gente não fazia os ajustes, a gente só falava como era feito e como as coisas funcionavam. Aqui não. A diferença é que a gente vai falar de novo das curvas de energia potencial, a função dela, as funções dessas curvas e mais. Eu vou falar novamente das formas analíticas que existem e, em seguida, a gente vai aprender a fazer ajustes. Essa vai ser a diferença agora. Então, na próxima aula, provavelmente eu já devo, dependendo como que a gente andar aqui hoje, eu já vou passar o programa para vocês, ou então disponibilizar aqui, mandar uma mensagem para vocês baixarem no computador de vocês. E aí, na próxima aula, eu já vou ver se eu já faço um exemplo de ajustes para vocês aprenderem, e aí eu vou passar energias eletrônicas para vocês ajustarem para uma forma analítica, e aí quando vocês ajustarem, a gente vai para o item seguinte, que é resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear, tá bom? Combinado? Então, só estou esperando mais um pouquinho aqui para ver se a Bruna e a Vilmara entram, e o Lúcio também. E o Lúcio, ele é lá da Química, né? Então, acho que provavelmente pode ser que ele não tenha visto ainda a aproximação de Oppenheimer. Então, vamos esperar só mais um pouquinho e a gente começa, tá bom? Então, só voltando aqui, o Matheus, então, está aguardando as coisas para ver se define tudo, né, Matheus? Para ver se resolve a sua situação. Que situação, hein, Matheus? Que esse negócio da pandemia, tudo atrasado, né? Pois é, estou na expectativa de receber pelo menos a matrícula já até o final da semana, né? Mas é Mas, daquele jeito. mas vai sim, Matheus. Só um pouquinho de paciência que vai dar certo. Realmente não tá, ainda continua as coisas não estão normais ainda, né? E se por acaso as vacinas chegarem até as universidades, né? Aos professores das universidades, etc., eu acredito que talvez até o próximo semestre algumas aulas já vão ser até presenciais. Pode ser até que começariam ali em junho. Eu acredito que pode até ser que fiquem presenciais. E aí os Certo. funcionários também podem também trabalharem e presenciais, talvez as coisas ficam mais ágeis, né? E não fica essas pendências aí. É, porque geralmente, até quando era presencial era um pouco lento, né, a burocracia, mas agora que é a distância é pior ainda. Exatamente. É pior ainda. Exatamente, Matheus. Falou tudo agora. Ok, muito bem. E Rafa está aí na expectativa, né, Rafa? De começar o projeto também, né, Rafa? Sim, não, tô super animado.
Bacana. E, Rafa, depois eu vou conversar mais um pouquinho lá com o professor Luiz Guilherme, da gente ver aquela possibilidade já de fazer os seus cálculos com correções relativísticas, para gerar as curvas de energia potencial do nióbio, tá bom? Tá bom, bacana, maravilha, professor. E aí eu já vou conversar com ele, fazer umas discussões com ele, e depois eu marco a reunião entre eu, você e ele, para a gente já aprimorar mais essa discussão. A gente faz uma discussão os três depois, e aí a gente vê uma possibilidade de criar os inputs e ver quais máquinas que a gente vai poder rodar os seus programas, tá bom? Tá bom, combinado. Porque eu acho que os cálculos vão onerar bastante com correções relativísticas, provavelmente. Beleza, combinado. Tá, joia. Deixa eu perguntar só uma coisa agora para Ana, para Carol ou para Ana Caroline, né? Todos esses nomes aí. E aí, Ana, tá tudo bem? Seu trabalho está caminhando bem? Tá sim, professor. Tá, você está em qual semestre do mestrado, Ana? É o mestrado, não é isso? Isso, no mestrado. Estou no segundo semestre. Já está no segundo semestre. Você também está trabalhando com o Pedro, Isso, correto? Tá, bacana. Não. Eu estou trabalhando com a Mariana. Ah, com a Mariana. Ah, então pensei que você estava trabalhando com o Pedro. Você trabalhou Eu que estou, professor. Ela já foi sua aluna, né? A Mariana já foi. Não podemos nem falar, né? Senão vai falar que já tem muito tempo, né? A Mariana, na realidade, ela fez iniciação científica comigo, a Mariana. Sim. Ela fala bastante de você. Ela é uma pessoa maravilhosa, Mariana. Só que, assim, ela fez atomolecular, na área de atomolecular, iniciação científica, mas ela sempre gostou mesmo dessa parte de campos, de teoria de relatividade, ela era mais dessa parte aí, bem mais teórica e bem mais ligada à relatividade, essa coisa toda. Inclusive, até o marido dela, o Sandro. E aí, quando terminou a iniciação científica, ela já estava para formar e ela falou, olha, eu vou continuar mesmo na área de campos, relatividade. E aí ela foi com o Sandro para São Paulo, se não me falha a memória, fazer o mestrado, e de lá eles fizeram o doutorado e voltaram de novo para Brasília. A história dela é mais ou menos isso aqui. E lá você está trabalhando com o quê, Ana? Qual é o tema do seu projeto? A gente está na área de cosmologia. Aí a gente trabalha... Isso, aí a gente trabalha com aglomerados de galáxias. E o objetivo principal do mestrado é a gente calcular o erro para encontrar o centro de massa desses aglomerados de galáxias. Ótimo. Então, vocês estão fazendo o cálculo do centro de massa desses aglomerados, né? Isso, do micentring, que a gente fala, que é o errozinho, né, associado. E aí a gente usa a programação para fazer isso. Tá, então vocês usam um pacote computacional ou vocês que estão produzindo o programa? Então, a gente que está produzindo o programa, porque ela tem a Nuncosmo, né, que é um programinha que ela fez com o marido dela. Deixa eu só ligar minha bateria aqui que está descarregando. Bacana. E está em que linguagem esse programa, Ana? Então, professor, a maior parte tá, tipo assim, são vários... O Sandro, no caso, que é o principal, assim, mentor da Nuncosmo, ele usa várias linguagens. Mas a principal é Python. Python, tá. Isso, e C são as que a gente mais usa. O Sandro também a gente usou alguns programas que o Sandro fez na iniciação científica também, para fazer simulação de processos colisionais reativos. E ele tinha até uma empresa na época de programação, então ele tem muita experiência em programação, Sandro. Tem, bastante. Ele é muito bom. Muito bom em programação. E ele provavelmente deve ter aprimorado muito nesses anos, então ele deve estar um expert aí, né, nessa parte. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu lembro de você também no congresso do CIDMOL.
que você apresentou um trabalho de atom molecular. Então, você estava com uma iniciação científica, acho que era do Pedro, não era? Não, eu nunca fiz iniciação com ele, não. Nem com alguém da atom molecular? Também não? Não, eu fiz com o Jorlândio, né? Ah, foi o Jorlândio. Isso, eu acho que... na área de espectroscopia Raman. Ah, tá. Eu acho que eu me lembro de alguma... Mas então não foi você que eu vi no CIDMOL, não. Foi outra pessoa, então. Então, eu acho que eu troquei você. Eu tinha uma aluna do Pedro que ficava numa sala de frente da minha, que ela, então, foi ela, que eu não me lembro mais o nome dela, ela não está mais aqui. Então, acho que foi ela que eu confundi com você do CIDMOL. Bacana. Mas tudo bem, Ana. Perfeito. Então, Ana, espero que essas coisas que a gente possa estar vendo aqui, de certa maneira, te ajude em alguma coisa aí na sua área. Tá Acho bom? que todo conhecimento é válido, né, professor? Não é nunca de se jogar fora, não. É isso aí, tá certinho você, tá muito certo, isso mesmo. Pessoal, eu acho que já tá bom, né? A gente já deu uns 10 minutinhos aqui para eles entrarem, eu acho que eles se atrasaram um pouquinho, mas a gente vai seguir em frente, né? Vamos em frente, então? O que vocês acham? Podemos começar? Bora. Podemos. Vamos lá, né? Então, vamos lá. Essa parte também de fazer ajustes, eu acho que elas vão ser muito importantes para todos vocês, mas, em particular, acho que para 2 pessoas aqui do curso, ou talvez até 3, que seriam o Matheus e o Rafael, pode ser um pouquinho para a Amanda, e pode ser também muito importante para o aluno lá da Química, o menino lá da Química, e também talvez um pouquinho para a Bruna. Então, eu preparei aqui agora, eu peguei aqui a dissertação da Camila, e vocês estão vendo aí a apresentação? Eu acho que eu já dividi a tela com vocês. Dá para ver? Desenvolvendo o problema nuclear? Dá, sim. né? Então, eu vou usar para falar da Oppenheimer, que está de forma resumida, a dissertação da Camila. Então, eu vou seguir por um tempo a dissertação dela, que foi uma aluna que trabalhou com a gente aqui no mestrado e também no doutorado. E nessa parte do mestrado dela, ela ficou muito na parte da dinâmica nuclear para 2 corpos. E depois ela foi para... No doutorado, ela já trabalhou mais com sistemas biológicos, sistemas maiores. Então, eu vou aproveitar aqui a dissertação dela e não vou usar aquela apostila, não, que ela tinha muitas coisas que estão além do que a gente está propondo para falar nesse curso. Então, aqui está de maneira resumida e eu vou começar por aqui, tá bom? Então, eu vou seguir por aqui por um tempo, depois eu vou passar outro material para vocês e a gente vai ficar fazendo esse ping-pong, tá bom? Tá bom. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente, para começar a história, né, da Oppenheimer, a gente sempre começa com o que a gente chama de problema molecular, né? Então, no problema molecular, a gente queria sempre descrever um sistema molecular qualquer. Então, para generalizar, a gente vai usar aqui um sistema composto por M de Maria núcleos e N de Naí elétrons. E aí, para ficar mais fácil da gente construir a Hamiltoniana desse sistema, já que a gente vai usar a equação de Schrödinger, né, que é a equação mais apropriada para descrever sistemas microscópicos, então a gente vai simbolizar aqui, pelas bolinhas verdes, os núcleos. Então, quando a gente vai fazer as interações entre eles, elas são feitas aos pares. Então, eu vou só representar 2 núcleos, o núcleo A e o núcleo B, e a mesma coisa para os elétrons, que aqui estão em bolinhas vermelhas. Então, como a gente vai para descrever a interação entre os elétrons, a gente vai precisar de descrevê-los aos pares, então a gente vai aqui representá-los somente 2 elétrons, o elétron I e o elétron J. E aqui também a gente vai ver as interações entre os elétrons, né, e os núcleos. Então, eu estou aqui com o meu sistema de referência com origem O, que é o XYZ, que é o nosso sistema de coordenadas cartesiano. Então, em relação a essa origem, eu estou localizando o núcleo A pelo RA. Então, isso aqui é um vetor, tá bom? Apesar de não ter seta, mas geralmente quando a gente usa umas letras mais escuras um pouquinho, né, em negrito, também simboliza vetor. Então, isso aqui é um vetor. Aqui está o vetor RB, que localiza o núcleo B. E aqui tem o vetor RAB, que
que é a distância relativa entre dois núcleos quaisquer, A e B. De maneira similar, a gente faz a mesma coisa para os elétrons I pelo elétron J. Então, aqui está o vetor RI, que localiza o elétron I, e o RJ, que localiza a posição do elétron J. E, de maneira análoga ao que a gente tinha nos núcleos, a gente tem a posição relativa aqui entre dois elétrons quaisquer, que a gente está simbolizando por RJ. E outra coisa interessante é que a gente vai precisar das coordenadas que descrevem as interações entre elétrons e núcleos. Então, eu vou precisar das coordenadas entre os elétrons da minha molécula com os núcleos da minha molécula. Então, pegando aqui, por exemplo, o núcleo A, se ele interage com o elétron J, eu vou chamar essa distância de RJA, que seria, então, a diferença dessa distância aqui, RJ, menos o RA maiúsculo. Então, estou chamando de RJA, que é a distância entre o núcleo A e o elétron J. A mesma coisa do A com I, que é o R de AI. A mesma coisa eu poderia construir aqui o B com o J e o B com I. Mas aqui já deu para a gente ter uma ideia geral de como que a gente define essas coordenadas envolvendo elétrons e núcleos. Combinado até aí, pessoal? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, né? Qualquer coisa, se não ficar claro alguma coisa, aí vocês podem ir perguntando e pode interrompendo, tá bom? Pode já ligar o fone, o microfone, perdão, e ir perguntando normalmente. Combinado assim, pessoal? Combinado. Tá bacana. Bacana. Então, vamos em frente. Então, feita essa descrição, aqui está tudo descrito que a gente acabou de comentar, então a gente vai para o próximo tema, que seria, então, o quê? Construir a Hamiltoniana do nosso sistema, constituído, então, por M núcleos e N elétrons. Então, como eu disse, para descrever acuradamente e de forma adequada um sistema molecular, a gente tem que usar a mecânica quântica, e dentro da mecânica quântica, né, a equação que pode, né, descrever com detalhes o nosso sistema, nesse caso de ser um sistema microscópico, é a equação de Schrödinger. No nosso caso, aqui é bom relatar isso de maneira explícita, a gente está usando, então, a equação de Schrödinger sem correções relativísticas e independente do tempo. A gente está usando o caso independente do tempo, porque a superfície, ou a curva de energia potencial, que entra aqui na Hamiltoniana, ela não depende do tempo. Então, a gente pode usar a equação de Schrödinger independente do tempo para resolver o nosso problema. Lembrando, então, que quando o operador H, Hamiltoniano, que é hermitiano, atua no alto estado, que depende de todas as coordenadas eletrônicas, simbolizadas aqui por R minúsculo, e todas as coordenadas nucleares, ele dá como medida a energia total do nosso sistema molecular, né, mantendo o mesmo estado, mesmo alto estado em que a gente começou a fazer o processo de medida da nossa Hamiltoniana no sistema que é a energia. Então, se eu atuo o meu processo de medida teórico, que é a minha Hamiltoniana, no meu alto estado, psi, que depende de todas as coordenadas eletrônicas e nucleares, eu vou ter como medida a própria energia total do nosso sistema. Então, é mais ou menos isso que está dizendo essa equação. E lembrando que esse R aqui, né, ele representa, então, todo esse conjunto de distâncias envolvidas aqui nos elétrons, R minúsculo. E os R's maiúsculos, né, são todas as coordenadas envolvidas aqui nos núcleos, para os núcleos do nosso sistema molecular. Então, pronto. A gente, então, já tem a equação de Schrödinger, e agora nós temos que construir ou montar de maneira adequada a nossa Hamiltoniana. Ou seja, a nossa Hamiltoniana tem que envolver tudo o que está aqui, ou seja, a energia cinética dos núcleos, mais interação entre os núcleos, energia cinética dos elétrons, de todos os elétrons, interações entre os elétrons e as interações entre elétrons e núcleos. Então, para fazer isso, então a gente vai pegar aqui então o nosso Hamiltoniano. Então aqui seria escrito como a energia cinética de todos os N elétrons, olha aqui. Então o índice I corre aqui nesse Laplaciano I. Então onde ME
é a massa do elétron, H cortado é a constante de Planck dividido por 2π. Aqui seria o operador energia cinética de todos os M núcleos, então A vai de 1 até M. E aqui tem uma observação interessante, que aqui a massa do núcleo está dentro do somatório, e aqui a massa do elétron está fora do somatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que, como os elétrons são indistinguíveis e têm a mesma massa, então tanto faz eu colocar o M, a massa do elétron, dentro ou fora do meu somatório, que não vai fazer diferença. No entanto, no caso dos núcleos, a coisa muda um pouquinho, porque cada átomo tem uma massa diferente. Então, o hidrogênio tem uma diferença de uma massa do nitrogênio, do carbono e assim por diante. Então, para a gente contemplar isso, a gente tem que colocar, então, a massa dentro do somatório, né? Do operador energia cinética. Então, por isso que ele está aqui dentro, tá ok? E continuando o nosso processo de construção da Hamiltoniana, a gente tem aqui agora, olha só, o operador, né? Na forma de operador, que seria a energia que descreve a interação entre os núcleos e os elétrons. Como é um sistema atrativo, então aqui vem o sinal de menos, tá bom? E aqui eu coloquei uma observação que é o K, que faltou a constante elástica. Então, aqui faltou a constante elástica, eu adicionei aqui na interação núcleo-núcleo e adicionei aqui também na interação elétron e elétron. Ok? Tudo ficou claro até aí, pessoal? Como é que está aí? Professor, não seria constante elétrica? E eu falei o quê? Desculpa. Constante elástica. Ixi, opa, constante elétrica, não, constante... Confuso. Não, constante elétrica. Se eu falei errado. Então, obrigado pela correção. Tá certinho você, Matheus. É constante elástica. É isso, constante elástica. Elétrica, elétrica. É porque antes de começar a aula, eu estava calculando os modos normais de vibração de umas partículas e eu estava usando o K, que é a constante elástica. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas é constante elétrica. Tá bom? Tá bom, beleza, professor. Deixa eu ver se eu escrevi aqui esse K. Vamos escrever então, né? Para a gente não ter de ficar com dúvida aqui. Então, K igual constante. Obrigado mesmo por ter corrigido, Matheus, porque a gente às vezes não percebe quando fala assim. Constante elástica. Elétrica. Elétrica. Tá elétrica. Agora acho que vai ficar a aula toda com ele na cabeça, porque eu estava antes mexendo com isso e agora vai ficar um pouquinho. Mas logo, aí quando eu voltar para lá, eu vou trocar, vou chamar constante elétrica. Pronto. Ok? Vamos salvar aqui. Deixa eu só salvar aqui, que é bom que a gente vai até corrigindo. Bacana. Então, vamos salvar. Pronto, está salvo. Então, se vocês lembrarem lá, depois de a gente ter comentado cada tema aqui da nossa Hamiltoniana molecular, né? Então, só repetindo aqui, energia cinética de todos os elétrons, energia cinética de todos os núcleos, interação entre todos os elétrons, todos os pares de elétron, interação entre todos os pares de núcleos e a interação entre elétrons e núcleos. Lembrando, então, aqui que faltou o K, que é a constante elétrica, a gente já corrigiu. E, novamente, nós vamos usar o sistema de unidades atômicas. Então, dentro do sistema de unidades atômicas, a constante elétrica, a massa do elétron, a carga do elétron, o H cortado e a velocidade da luz, eles são fixados iguais a 1. E, quando a gente faz isso, a gente, então, trabalha com essa equação para a Hamiltoniana total. Ou seja, aqui não aparecem mais nem a massa do elétron, porque agora ela é igual a 1, aparece, mas ela é igual a 1. A constante de Planck, ela aparece, mas é igual a 1. E o K também aparece, né? Só que ele é igual a 1. E é por isso que a gente não está vendo eles mais de forma explícita. Então, essa é a nossa Hamiltoniana do nosso sistema molecular, constituído por M núcleos e N elétrons em unidades atômicas. Então, quando a gente resolve essa equação aqui e determina a energia, então, a energia, quando você trabalha em sistema de unidades atômicas, é em Hartree. E a distância é em Bohr.
Estão lembrados disso, pessoal, do curso lá de átomo molecular 1? Vocês lembram? Estamos sim. Estão lembrados, né? Sim. Ótimo. Então, pronto, vamos em frente. Então, aqui só está... Aqui eu vou pular essa parte escrita, depois, se vocês quiserem ler o que foi escrito, aí fiquem à vontade, tá bom? O que eu vou fazer agora é substituir essa hamiltoniana aqui nessa equação que aqui está e montar finalmente a equação de Schrödinger para o nosso sistema. Combinado? Combinado. Então, quando a gente faz isso, a gente chega nessa equação que aqui está. Então, olha aqui, o primeiro lado esquerdo aqui é a própria hamiltoniana, a autofunção, a energia total e a autofunção. Como a gente comentou lá no curso de Física Molecular 1, eu vou estar sempre falando isso para usar como referência aqui na nossa aula, a gente viu que mesmo para sistemas bem simples, resolver essa equação diretamente, ela é muito complicado. Quando eu falo sistema bem simples, até o H2+ mesmo. Então, quando eu vou resolver o sistema mais simples, molecular mais simples que tem, se eu for atacar o problema resolvendo diretamente essa equação, né, adaptando essa equação para o problema e for resolvê-la, tanto analiticamente como numericamente, vai ser muito complicado de resolvê-la. Então, a equação 2.4, ela precisa, de alguma maneira, sofrer algumas alterações ou aproximações para torná-la solúvel. Então, o que a gente faz? A gente, então, entra no processo que a gente tem o costume de chamar, que é uma das aproximações mais importantes dentro dessa área de física atomolecular, que é a aproximação de Born-Oppenheim. Então, como eu já dizia lá para vocês em Física Molecular 1, esse indivíduo aqui é o Max Born, né, que é o ganhador do Prêmio Nobel da interpretação probabilística da autofunção, da função de onda, né, então ele é um alemão. Não tem nada a ver com Niels Bohr, né, que é o que criou o modelo atômico, né, e resolveu para o átomo de hidrogênio, utilizando a física quântica, e os resultados que ele obteve coincidiram e bateram com dados experimentais, e por isso ele também ganhou o Prêmio Nobel, tá? Mas aqui é o Max Born, e aqui, se não me falha a memória, era o Robert, o primeiro nome dele, Oppenheimer, que também era um físico que comandou aquele projeto Manhattan, da construção da primeira bomba atômica, e logo depois que a bomba foi feita e que explodiram ela, e lançaram elas em Japão, Nagasaki e Hiroshima, e fez aquele estrago todo, o Oppenheimer começou a migrar para a filosofia, abandonou um pouquinho a física e criou algumas instituições ligadas à paz mundial e, de certa maneira, se opôs ao movimento da corrida armamentista que se criou na Guerra Fria. Né? Então, ele mudou completamente o comportamento dele depois das explosões das primeiras bombas atômicas. Ok? Bom, aqui eu sublinhei uma coisa que eu acho que é legal, né? Porque aqui essa frase vale até a pena ser lida, que eu já tive dando uma olhada, né? Quando a Camila estava escrevendo a dissertação dela. Então, a gente sempre vai usufruir do fato da diferença das massas entre elétrons e núcleos. Então, a gente sabe que os núcleos, ou melhor, os elétrons, são mais leves, da ordem de 1840 vezes, né, a massa dos elétrons é da ordem de 1840 vezes menor do que a dos núcleos. Então, é muito assim, apropriado supor que os elétrons têm uma velocidade bem maior, bem superior ao dos núcleos, devido a essa diferença de massa. Então, a inércia dos elétrons é bem menor. Então, o que vai acontecer? A gente pode, de certa maneira, traduzir essa grande diferença de movimento entre elétrons e núcleos com um teorema, né, que a gente chama, ou de uma expansão que a gente costuma usar muito, que é a expansão adiabática, que diz o seguinte: a gente pode pegar, então, a autofunção do meu sistema molecular completa, que depende explicitamente de todas as coordenadas eletrônicas e nucleares, e escrevê-la como um produto de duas outras autofunções. Uma eletrônica, que depende explicitamente de todas as coordenadas eletrônicas aqui por R minúsculo, e parametricamente
e aqui está simbolizado parametricamente por ponto e vírgula, de todas as distâncias internucleares R grande. E por uma outra função nuclear que depende explicitamente das coordenadas nucleares. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente está dizendo que a autofunção eletrônica depende explicitamente do movimento dos elétrons, mas usa como um parâmetro as distâncias internucleares, ou seja, para cada posição dos núcleos, você instantaneamente fixas, você vai supor que vai ter uma autofunção que vai depender das distâncias eletrônicas para os elétrons. Então, a gente vai fazer o seguinte, então o adiabático aqui, dentro da física atomolecular, e em outras áreas também, significa que a coisa acontece lentamente. Então, para traduzir que o movimento dos elétrons é bem superior ao dos núcleos, e que os núcleos podem ser vistos como instantaneamente fixos, e os elétrons se movem em volta desses núcleos instantaneamente fixos, a gente então pode traduzir isso dizendo que essa autofunção φ depende explicitamente de R e parametricamente de R, ou seja, depende lentamente das coordenadas nucleares R grande. Então, essa expansão adiabática ela é muito importante para chegar na aproximação de Bohr-Oppenheim. Caso a gente não escrevesse o R como um parâmetro, para dizer que a φ depende lentamente de R, a gente não conseguiria chegar na aproximação de Bohr-Oppenheim. Então, essa suposição ela é fundamental para a gente chegar na Bohr-Oppenheim. Então, aqui agora a gente está dizendo que essa φ depende lentamente, ou seja, ela varia muito pouco, ou de forma bem lenta, com a posição dos núcleos. Então, isso que quer dizer na nossa expansão adiabática. Então, se a gente matematicamente está descrevendo essa situação física no qual os elétrons se movem com uma velocidade bem superior à dos núcleos, a gente então pode aproveitar disso e fazer o seguinte, a gente pode pegar essa equação que aqui está agora, que é a equação 2.4, e substituir a nossa autofunção, que depende explicitamente de todas as distâncias eletrônicas e nucleares, por essa expansão adiabática aqui, que é a 2.5. Fazendo isso, a gente então substitui, olha que aqui já está o produto das duas autofunções, tanto do lado esquerdo da nossa equação como do lado direito, né? Então já está aqui. E agora, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para ver o que vai acontecer com o fato da gente estar usando uma expansão adiabática. Então, aqui agora a gente tem que aplicar cada termo que aparece aqui na nossa hamiltoniana molecular, né? Cada termo desse na nossa autofunção φ e Qi. E aí a gente vai verificar o que acontece agora quando isso é feito. Então, vamos aqui passar para essa próxima etapa. Então, aqui está aberto. Então, vamos pegar agora esse termo aqui, aplicar aqui, depois esse termo aplicar aqui, esse termo aqui, esse termo aqui, aqui, e assim por diante. Quando a gente faz isso, a gente chega aqui, ó. Olha o primeiro termo, que é o termo cinético dos elétrons, termo cinético dos núcleos, interação núcleo-elétron, núcleo-núcleo, elétron-elétron, e aqui o E, que atua em φ e Qi. Até aqui tudo bem, pessoal? Como é que foi? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo. Matheus, que já até apresentou no TCC dele, já falou até da aproximação de Bohr-Oppenheim, já está mais assentado isso, né, Matheus? Exatamente. E o Rafa também, que já trabalha um pouquinho com isso, acredito que também está tranquilo, né, Rafa? Tá sim, professor, tudo tranquilo. A Ana também, porque a Ana também já viu lá no Física Molecular 1, a Amanda também, correto? Tranquilo, professor. Isso mesmo, professor. Posso continuar? Está indo bem assim? Quer que eu repita alguma coisa? Como é que está? Está indo bem assim, é bom que a gente vai revisando. Vai revisando, exatamente. Então, por exemplo, no caso da Amanda, provavelmente, ela, depois que atuar na Bohr-Oppenheim, ela deve trabalhar provavelmente com a equação de Schrödinger da parte eletrônica.
O Matheus provavelmente deve trabalhar pode trabalhar com as duas. O Rafa vai trabalhar com as duas, tanto com a parte eletrônica como com a parte nuclear. Então, aqui vai ser a oportunidade da gente rever isso com mais detalhes ou repetir as informações para fixar um pouquinho mais, tá bom? Tranquilo, né? Ótimo. Tá. Então, agora a gente vai trabalhar essa equação 2.7. Como que a gente vai trabalhar isso? Então, aqui, ó, uma coisa que é importante a gente ver e sempre ficar atento é que, como aqui o índice é o I e o N se refere aos elétrons, então, se vocês notarem bem, os elétrons, as coordenadas dos elétrons, é o R pequeno. Então, esse Laplaciano com índice I, ele vai atuar nessa autofunção aqui, ó, que depende de R pequeno, mas não atua nessa autofunção aqui nuclear. Correto? Correto? Sim. Sim. Né? Porque... Sim. Sim, né? Então, deixa eu só fazer uma brincadeira aqui para lembrar para vocês. Então, aqui, hoje é a segunda aula, né? Dia 3/2 de 2021. Então, bom dia de novo para todo mundo. E aí, o que eu vou dizer? Eu vou só lembrar aqui para vocês, vamos usar aqui o pincel um pouquinho. Então, lá estava assim, ó. Laplaciano I, né? Então, isso aqui, a gente vai dizer que é a derivada segunda com relação ao RI. Ok? Então, é o R minúsculo. Se é o R minúsculo, então ele se faz referência aos elétrons. Ok? Correto? Sim. Tá certo? Certinho, né, pessoal? Então, por isso que aqui está. Então, aqui nós não temos problemas. Então, aqui está tranquilo. Agora, vamos ver o segundo termo. O segundo termo, aparece o índice A, somatório em A, que vai de 1 a M. Então, M se refere aos núcleos. Então, a coordenada que se refere aos núcleos é o R grande. E aí a gente vê que a função φ, mesmo que parametricamente, depende de R. E aqui depende também de R. Então, esse operador vai ter que atuar tanto nessa autofunção como nessa. Ao contrário daqui, que ela só atuava nessa que aqui está, que é na parte eletrônica, não atuava na autofunção nuclear. Ok? Aqui nessa parte do potencial não tem problema, aqui não tem problema, aqui também não, e aqui também não. Então, o que a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado é esse termo aqui, ó. Então, vamos até ver se eu ponho aqui um amarelinho. Então, esse termo aqui a gente tem que ter cuidado e abri-lo de forma explícita e com cuidado. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu atuo o divergente do gradiente nesse produto dessas duas autofunções, a gente vai ter exatamente esse termo aqui, ó. Então, eu acho que a gente já fez isso uma vez, mas eu vou só comentar como isso é feito. Então, seria assim, o Laplaciano ao quadrado de φ por Qi. Então, a gente fazer o seguinte, e aqui depende do A, né? Que é para dizer, então, aqui vamos colocar do A, é a derivada segunda com relação a RA ao quadrado. Então, aqui a gente pode escrever assim, ó, o divergente, o divergente, né, do gradiente, está aqui, que atua em φ e do Qi. Então, o que a gente fez? A gente vem aqui, faz esse indivíduo aqui atuar primeiro nessas duas autofunções, depois a gente chega com esse divergente atuando em todos os demais. Então, isso aqui ficaria assim, alguma coisa desse tipo, e aqui ficaria assim, φ do gradiente de Qi mais o Qi do gradiente do... só gradiente, né? Gradiente do φ. Não é assim, pessoal, que ficaria? Correto? Estão lembrados? Não é isso? Uhum. E aí, em seguida, a gente vem e atua aqui o divergente aqui e aqui. E aí, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, tem que também ter um pouquinho de cuidado na hora de manipular isso aí. O que a gente faz é o seguinte, a gente pode colocar aqui o φ, e aí vai ficar o divergente do gradiente do Qi, está aqui, mais o gradiente de φ escalar, já que isso aqui é um vetor, escalar
gradiente de Q. Então, já atuei aqui, e agora eu vou atuar aqui, ó, opa, nessa segunda parte. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar mais Q do Laplaciano, né? Do Laplaciano, que é o divergente do gradiente de φ, mais, e agora aqui ficaria assim, o gradiente de Q escalar gradiente de φ, e aqui de A. Correto? Não seria uma coisa parecida com isso? Uhum. Lembrando que esse produto escalar aqui, ó, é exatamente igual a esse produto escalar que está aqui também. Ok? Então, quando a gente faz essa brincadeira, aí vamos voltar aqui para cá, então a gente chega nessa expressão que está aqui, ó, que é 2,8. Então, como a gente tinha dito para vocês, que a φ depende, aqui tem um detalhezinho que a gente tem que arrumar. Alguém viu um detalhezinho que tem aqui, que tem que arrumar aqui? É ponto e vírgula, não é ponto e vírgula aqui? Ah, é verdade. É isso? Isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui rabiscar aqui e vou colocar assim, R, vou abrir um parêntese, vou pôr R, ponto e vírgula e R grande. Ok? Agora está correto, não está? Não é isso mesmo? Isso. Isso. Então, agora é o seguinte, aqui é a derivada segunda dessa função aqui multiplicado por essa. Aqui é a derivada segunda, mas de que depende de R, então aqui essa aqui se mantém. Aqui é a derivada primeira, né, de φ com relação a R. Então, como a φ varia lentamente com R, então a derivada dela, a taxa dela com relação a R é pequena. E a derivada segunda é menor ainda. Então, esses dois termos aqui, ó, podem ser desprezados. Quando isso acontece, então, esse termo que aqui está, ele se reduz a esse termo que aqui está, ó, que seria o Laplaciano de Q multiplicado pela autofunção φ. Correto? Ficou claro essa passagem, pessoal? Ficou assim. Ficou. Então, só para dizer, então, esse termo aqui vai para zero, esse termo aqui vai para zero, que somado com esse termo lá, a gente colocou duas vezes porque eles eram iguais. Mas eles aqui vão para zero também. Então, o que acontece? Esse produto aqui, né, quando você tem o Laplaciano de A atuando nesse produto de Q, de φ por Q, isso aqui vai dar como resultado... Opa, eu troquei aqui, né? Desculpa, o zero não é aqui, né, pessoal? O zero é aqui, né? Concordam? Então, o resultado disso, né? O resultado disso, deixa eu ver se a canetinha funciona aqui, seria φ Laplaciano de Q. Então, isso aqui é um aproximadamente igual. Então, esse fato da passagem desses termos para cá, para esse, é o que nós estamos chamando de aproximação de Bohr-Oppenheimer. Ok? Então, voltando para cá, então, abrindo esse termo, levando em consideração a expansão adiabática, a gente chega que esse termo aqui, quando ele é aberto, ele se reduz exatamente a esse termo que aqui está. Então, essa aproximação, né, é o que a gente chama de Bohr-Oppenheimer. Então, com essa aproximação, a gente então vai dividir essa equação aqui original em duas outras. Uma eletrônica e outra nuclear. Então, substituindo, então, aqui esse termo por esse termo que aqui está, que saiu daqui, a gente, então, chega nessa expressão que aqui está. Então, aqui você tem ainda a parte cinética dos elétrons,
a parte cinética dos núcleos, a interação eletronúcleo, núcleo-núcleo e elétron-elétron. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai agora separar, né, de um lado, tudo que diz respeito à parte dos núcleos e do outro lado, tudo que diz respeito à parte dos elétrons. Então, eu vou manter esse cara aqui do lado esquerdo. Olha aí, deixa eu ver qual que a gente colocou aqui. Deixa eu ver qual que ela colocou. Ela colocou no lado direito. Então, ela levou para o lado direito esse termo aqui e passou para a parte esquerda dos núcleos. Então, vamos fazer como ela fez. Então, ficaria aqui a parte do núcleo, do lado esquerdo, mais interação núcleo-núcleo, mais a parte da energia total, e o igual, aqui onde está o igual. E do lado direito ficaria a parte dos elétrons e a parte dos elétrons. E aí, nós vamos dividir essa equação aqui agora, toda ela, pelo produto da Φ pela Qi. Quando nós fazemos isso, essa equação que está aqui se reduz a essa expressão que está aqui. A gente fez isso exatamente para limpar cada termo que estava misturado, parte eletrônica com a parte nuclear. Porque, olha só, aqui aparecia a função eletrônica e aqui a função nuclear. Aqui aparecia a função eletrônica nuclear, eletrônica nuclear, eletrônica nuclear, eletrônica nuclear e eletrônica nuclear. Quando a gente divide pelo produto das duas autofunções, a gente limpa. Então, aqui ó, ficou só a parte da autofunção nuclear, aqui sem nenhuma, aqui só a eletrônica, e aqui nenhuma, e aqui nenhuma. Então, a gente conseguiu limpar, né, e ficar de maneira mais separável os termos referentes à autofunção eletrônica e à nuclear. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vamos agora pegar essas duas igualdades, essa que aqui está com essa, e igualar uma terceira. E a gente pode fazer isso porque, se a gente está dizendo que esse lado esquerdo é igual a esse lado direito, então isso é igual a uma constante de separação que depende de R grande, que aparece R grande, né, nas autofunções. Então, ela pode ser escrita, então, nas duas autofunções. Então, ela pode depender de R grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar essa constante de separação de R. Lembrando que eu estou colocando o sinal de menos aqui para que as duas equações finais, a eletrônica e a nuclear, elas saem na forma canônica, ou seja, no Hpsi é Psi, para as duas equações, e não com sinal trocado. Se eu tivesse feito o contrário aqui, ó, teria colocado, por exemplo, deixado a parte eletrônica do lado esquerdo e passado para o lado direito a nuclear, eu não precisaria adicionar esse sinal de menos aqui, ó. Então, esse sinal de menos só foi adicionado para essa constante de separação, né, dentro do método de separação de variáveis, porque eu separei do lado esquerdo a nuclear e do lado direito a eletrônica e inverti os sinais. Mas se eu tivesse feito o contrário, eu não precisaria adicionar esse sinal menos aqui. Ok? Ficou claro, pessoal? Ficou sim. Ok? Tudo certinho? Ana, tá claro isso, Ana? Certinho, professor. Tá bom. Rafael, tranquilo, Rafa? Amanda? Tudo tranquilo, professor, tudo certinho. Ok. Tudo assim. Ficou alguma coisa que eu esqueci de mencionar? Tá tudo ok? Ou posso ir para frente ou quer que eu repita alguma coisa? Tá tudo ok. Tudo ok, né? Então, pronto. Quando a gente fez isso, olha, então aqui já está uma equação que só depende da parte de Qi, né? Por que a gente fala que depende só de Qi? Porque aqui só tem Qi agora, aqui não tem Qi, mas nós vamos multiplicar essa aqui por Qi, e aí vai ficar uma equação na forma canônica, equação de Schrödinger na forma canônica, e quando a gente multiplicar essa aqui por Φ, essa equação também vai ficar a equação eletrônica na forma canônica. De fato, se eu multiplicar então aqui por Qi, eu chego nessa equação aqui, ó. Então, essa equação, o que eu vou fazer? Olha o porquê que a gente multiplicou por menos E. Porque agora eu vou inverter. Eu vou colocar o E total do lado de cá e esse epsilon para o lado de cá. Então, quando a gente faz isso, olha aqui como é que a equação fica. Deixa eu ver se ela está aqui. Aí a gente chega nessa equação que está aqui, que é a equação de Schrödinger da parte nuclear. E
de maneira análoga, né, quando eu multiplico aqui por φ, toda a equação 2.14, eu chego na equação 2.16, que é a equação de Schrödinger da parte eletrônica. Então, aquela constante de separação, ela vai dar a energia eletrônica do nosso sistema. Então, a Hamiltoniana eletrônica vai ser a energia cinética de todos os elétrons, a interação elétron-núcleo e a interação elétron-elétron. Ou seja, toda a parte que envolve elétrons está aqui, na nossa Hamiltoniana. E, no caso da nuclear, né, vamos colocar aqui a nuclear, vai ter energia cinética dos núcleos, mais a interação núcleo, mais a parte que é vinda da solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica, que aqui a gente chama de curva de energia potencial ou superfície de energia potencial, que é o epsilon de R. Então, isso aqui seria a nossa Hamiltoniana nuclear. Uma coisa que a gente pode fazer é chamar a soma desse termo aqui, que dá a interação núcleo-núcleo, com a energia eletrônica, a gente pode chamar isso aqui de um potencial efetivo, né? Então, a gente pode, então, chamar isso aqui de um V de R. Então, um V de R, vamos só rabiscar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui agora para cá. Vamos apagar tudo aqui. Então, selecionei tudo, fechou. Então, a gente pode chamar, pegar a nossa Hamiltoniana. Opa, tem que pegar aqui a canetinha, né? Então, a equação de Schrödinger eletrônica ficaria, então, H eletrônica atuando em φ, que depende de R e parametricamente de R grande, igual ao epsilon, que depende de R, de φ, que depende de R pequeno e parametricamente de R grande, está aqui. Quem é a Hamiltoniana eletrônica? Vamos ver se a gente lembra. Seria menos meio, né? Somatório I, que vai de 1 até N elétrons, do Laplaciano de I, menos somatório em A, somatório I, de 1 sobre Z de A, né? Sobre R de AI, mais somatório I, somatório em J, que vai, ambos vão, melhor dizendo, de 1 até N, de 1 sobre RIJ. É isso ou não é, pessoal? Está correto isso? Tá sim. Só para ficar a mesma nomenclatura lá do que a gente estava trabalhando, vou colocar um R diferente aqui, R minúsculo, para ficar igual ao do que estava lá. E aí, essa aqui, então, é o que nós estamos chamando de equação de Schrödinger eletrônica. E aqui agora vamos escrever a equação de Schrödinger, vamos abreviar aqui. Opa, tem hora que o pincelzinho falha. Então vamos pôr Schrödinger, aqui 2 pontinhos, nuclear. Então vai ficar H nuclear atuando em Qi, que depende explicitamente de todas as instâncias internucleares, é igual a E do Qi de R. Lembrando que a Hamiltoniana nuclear, ela vai ser igual a menos meio do somatório em A, que vai de 1 até M de Maria, do Laplaciano de A, sobre MA, que é a massa do núcleo, mais um V de R. E esse V de R, deixa eu ver se eu consigo escrever ele aqui. Vai ficar um pouco bagunçado. Vamos colocar aqui, ó. Fazer assim, desculpem. Eu vou tentar trazer ele para cá, ó. Onde esse V de R, vamos botar para cá.
Então, quem é o V de R? O V de R vai ser igual ao somatório em A, somatório em B, que vai de 1 até M grande, de Z de A, Z de B, sobre R de AB, mais o epsilon de R grande. Então, isso aqui é o que nós estamos chamando de, se for um sistema com dois corpos, nós vamos chamar isso de curva de energia potencial, e se for mais de dois corpos, é o que nós vamos chamar isso aqui de superfície de energia potencial, que vai ter mais de uma coordenada. Então, ela vai ser uma superfície. Então, a gente tem aqui, no caso de dois corpos, a gente tem uma CEP, uma curva de energia potencial, e no caso de mais de dois corpos, uma CEP com S, que é a superfície de energia potencial. Então, uma coisa que fica muito interessante verificar aqui é que se você só pode resolver, dentro da boa Oppenheimer, só pode resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear se você conhecer a solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica. Então, ó, que é o epsilon de R aqui. Ó. E uma coisa que é interessante também, isso aqui para nós é um número. Ó. Isso é um número. Porque ele está somando a interação de todas as posições que você considerou para resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica. Então, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu apagar tudo. Vamos aqui pegar aqui o pincel. Então, o que você faz? Você pega, como que você faz isso na prática? Você fixa uma posição R1, calcula a energia eletrônica via solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica, o módulo já, né? E você pega o R2, calcula a energia E2, você pega o R3, então são todas as posições internucleares diferentes, e você calcula a energia E3. Você faz isso N vezes, e aí você resolve a equação de Schrödinger pela enésima vez e obtém a energia eletrônica E de Rn. E aí, se você põe isso num gráfico, é aquilo que a gente já vinha fazendo antes. Então, aqui você tem o epsilon de R pelo R. E aqui eu coloco os pontos R1, R2, R3 e assim por diante. E aqui eu ponho os pontos das energias. Quando eu uno esses pontos, né, e se eu pego de uma região de forte interação até onde os núcleos estão próximos aqui, ó, até a posição onde os núcleos estão na posição de equilíbrio. Tá? É nessa posição aqui. E aqui é a região de forte interação. Até a região assintótica, onde os núcleos estão bem separados um do outro, então um está aqui, o outro está lá no infinito, a gente tem o comportamento completo, ser um sistema diatômico, de uma curva de energia potencial. Isso quando eu resolvo aqui, ó, a equação de Schrödinger da parte eletrônica. Cadê a equação de Schrödinger da parte eletrônica? Vamos pegar aqui. Aqui, ó, essa aqui é que está. Então, aqui o epsilon aqui. Ó. Só que tem um detalhe. Eu posso, como eu disse para vocês, eu posso adicionar esse termo aqui da repulsão, tanto aqui na equação de Schrödinger da parte nuclear, como aqui dentro também. Porque isso aqui é exatamente um número. Porque, por exemplo, quando eu fixo a distância R1, isso aqui é um número, pego o número atômico, vamos supor que é o H2+. Isso aqui seria o número atômico 1, número atômico 1, e a distância que eu peguei, por exemplo, 2 Bohr. Então, isso aqui é um número para a primeira posição, que é 2 Bohr. Aí eu pego a segunda posição, né, que é a segunda posição aqui, que seria 3 Bohr. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, coloco 1 e a posição 3, e aí eu tenho esse termo associado para a posição 3, R2, que é 3 Bohr. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu posso somar a esses pontos aqui separadamente, ó, toda a parte da repulsão núcleo-núcleo. Então, esses pontos vão ser só deslocados
em relação ao que eles tinham antes. Então, eu posso somar tanto a repulsão núcleo-núcleo antes de resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica, ou depois de resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica. Então, de fato, de maneira rigorosa, eu posso tanto adicionar esse termo aqui, chamar V de R, esses dois termos, e somar esse cara para cada R que eu fixei aqui, ou então simplesmente somar esse termo aqui, ó, dentro dessa hamiltoniana. Como ele é um número, ele sai para fora da hamiltoniana, né? Ela não atua na autofunção, então ele sai para fora da hamiltoniana, e aí o que vai acontecer? O alto valor que você tem da autofunção da equação de Schrödinger da parte eletrônica vai ser somada com esse número que você fixou, o R grande aqui, que você jogou aqui dentro. Então, vai ser da mesma coisa, você vai adicionar a energia eletrônica, o valor da repulsão nuclear, para o R que você fixou para resolver essa equação de Schrödinger da parte eletrônica. Ficou um pouco claro, pessoal, o que eu quis dizer? Como é que ficou aí agora? Saúde. Ficou sim. Então, uma coisa que é interessante, falando agora do ponto de vista prático, o Gaussian, quando o Gaussian calcula a energia eletrônica, ele já soma esse termo que está aqui, ó. Então, ele solta a energia eletrônica com esse termo que aqui está já. Tá ok? Então, a solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica para uma determinada distância internuclear que você fixa para resolver essa equação, o Gaussian já adiciona esse termo aqui dentro e ele já soma esse termo ao valor da autofunção que você calcula ao fixar uma distância internuclear aqui. Então, ele já solta tudo completinho para você. Ok? Ficou claro, pessoal? Ficou. Então, Matheus e Rafael, que usa o Gaussian, então, quando ele faz o cálculo, ele já adiciona essa interação núcleo-núcleo aqui, ó, né, essa energia que está sendo obtida aqui. Então, ele vai, adiciona esse termo aqui e dá aquele valor da energia total eletrônica aqui dentro. Geralmente, a gente também costuma fazer a Oppenheimer já colocando esse termo aqui direto e dizendo o seguinte, tudo que diz respeito às cargas entra na equação de Schrödinger da parte eletrônica. E aqui entraria só a solução geral, né, que é o V de R, que é a soma desses dois termos, ou então só o V de R, que seria, se eu adicionar esse termo que está aqui, chamaria tudo isso também de V de R, que é o E, que está aqui como epsilon. Então, eu posso fazer dessas duas maneiras. Então, deixa eu só brincar um pouquinho mais aqui com vocês. Então, tem duas possibilidades aqui. Então, uma primeira, que é a mais usual, é escrever isso aqui, ó. Menos meio do somatório em I, que vai de 1 até N, e aqui vai ficar Laplaciano de I ao quadrado atuando em φ. Então, isso aqui seria o termo cinético, menos a interação de I com A, que é o Z de A sobre R de AI, atuando em φ, mais, olha só, somatório em I e em J, que vai de 1 até N, e aqui ficaria 1 sobre R e J, mais somatório em A, somatório em B, de Z de A, Z de B, sobre R de AB, atuando em φ, é igual a E de φ por φ, E de R por φ. Então, tudo isso aqui, ó, eu posso colocar o φ em evidência e chamar tudo isso aqui de H eletrônico atuando em φ é igual a E eletrônico de φ. Tá ok, pessoal? Tá, beleza. E esse aqui já seria o termo completo, tá certo? Ou seja, a energia total de todas as cargas que estão envolvidas no seu sistema molecular já entraria aqui, inclusive a repulsão núcleo-núcleo. E aí,
quando você resolve essa equação aqui, essa equação estrela, por um conjunto de distâncias internucleares, para qualquer sistema molecular, você vai ter uma curva ou uma superfície. Se for um sistema de dois corpos, então você fixou aqui uma distância, fixou outra distância, fixou outra distância, e foi resolvendo a equação para cada uma dessas distâncias fixadas, R1, R2, R3, etc., o conjunto das energias referentes a essas distâncias é que a gente vai chamar de V de R, que é o potencial, né, que vai governar o movimento dos núcleos. Então, esse aqui vai ser, no caso de dois corpos, seria a nossa curva de energia potencial. Então, para um sistema de dois corpos, o conjunto de solução da minha equação de Schrödinger da parte eletrônica vai formar o que a gente chama, então, de curva de energia potencial. Então, a forma analítica que descreve todos esses pontos, a gente vai chamar de curva de energia potencial. E essa curva de energia potencial vai guiar, governar o movimento dos núcleos. Então, ele vai dizer como que os núcleos vão vibrar, rotacionar e transladar no espaço. Então, ele que vai permitir a dinâmica dos núcleos. Ficou mais ou menos claro isso, pessoal? Ficou, sim. Ficou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha para a gente descansar 5 minutos, pode ser? Já deu aí 9, esqueci de dar 9 horas, o Matheus esqueceu também de avisar, né, Matheus? É porque eu estava esperando você chegar nessa parte da superfície mesmo. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo prático, um pouquinho prático, assim que a gente voltar do intervalo, pode ser? De acordo. Beleza. E o exemplo prático que eu vou fazer vai ser esse nióbio 2. Então, nós vamos pegar a molécula... Gostei. Aí eu gostou, gostei. né? Já vou dar as dicas do que vai ter que ser feito aí. Então, aqui é nióbio e aqui é nióbio. Tá bom? Eu vou fazer para o caso de uma curva de energia potencial e depois nós vamos pôr o nióbio 3. Vai ser assim. O nióbio e o nióbio. Então, depende da distância R1, R2 e R3 e um ângulo aqui, θ. Isso aqui vai formar uma superfície de energia potencial. E aqui uma curva de energia potencial, porque só depende de uma coordenada. Aqui vai depender de 3, R1, R2 e R3. Por que eu digo das 3? Porque se eu conhecer R1 e R2, pela lei dos cossenos eu obtenho o R3. Então, a CEP vai estar no espaço. Tá bom? Então, nós vamos fazer um exemplo de como que se faz isso na prática via aproximação de Bohr-Perheim. Então, agora são 9 e... Que hora que são aí, Matheus, no seu relógio? Por favor. 9h13. 9h13? Eita, professor. O meu aqui está marcando 9h10. O meu tá marcando 9h14. Vixe, então é só o meu que tá errado, então, aqui, ué. Então, não, tá... mas no celular tá 9h13. 9h13? Então tá bom. Daqui 5 minutos a gente volta. Então, 9h18 aí, tá bom? Tá legal. Tá certo. Então, já já a gente se fala. Então, não perca o próximo capítulo. Até daqui a pouco. Até. Intervalo comercial. Eu vou ver se tem uma ali na feirinha e vou ao banco para fazer um negócio. Antigamente era fácil. Você abriu? Vou abrir agora. Marinete, bom dia, Marinete. Tudo certinho? Vocês não estavam coordenadas de Bohr? Eu não sei. Vamos tudo daqui lá, Marinete? Como? Você tem que atender outro lá embaixo. Entende?
Obrigada, menina. Deus agora está diferente. Deu horário, Matheus? Certinho. Então, tá sincronizado aí, né? O seu, se o seu é relativístico, o meu também é, né? Tipo isso. Tipo isso aí, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui um pouquinho. Vamos apagar aqui tudo. Vamos começar aqui do início. Então, vamos supor, então, que a gente quer construir a curva de energia potencial do nióbio 2 usando a aproximação de Bohr-Oppenheim. Então, vamos colocar aqui o sistema. Então, seria o nióbio 2. Bom, vamos supor também que eu não conheço nada do nióbio, a posição de equilíbrio dele. O que é a posição de equilíbrio? A posição de equilíbrio seria o seguinte: se você tivesse um gráfico da energia eletrônica em função da distância que separa os dois núcleos do nióbio, a curva, a gente sabe que tem que ser mais ou menos desse tipo aqui, ó. Posição de equilíbrio, RE, seria a posição para o qual a energia é DE, ou seja, é a energia
que a gente chama de dissociação do sistema, ou seja, a energia necessária para você quebrar a molécula de nióbio 2. Então, isso aqui é o que a gente está chamando de energia de dissociação. Ok? Em outras palavras, é a energia do fundo do poço. Então, quanto mais profundo for o poço, maior a energia de dissociação e mais ligado é o seu sistema, ou seja, mais forte é a ligação envolvendo sua molécula diatômica. Então, no caso do nióbio 2, vamos supor que a gente não conheça nem o R de equilíbrio e nem a energia de dissociação. E então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer de duas maneiras. Podemos procurar na literatura, por exemplo, e tentar achar o R de equilíbrio do nióbio 2. Vamos supor que seja 2 Bohr, ou seja, 2-0 aqui, que é o símbolo de Bohr. Então, o que eu vou fazer? Quando eu for construir a curva de energia potencial do nióbio 2, eu vou, então, pegar aqui a posição dos dois núcleos e começar pelo R de equilíbrio, e depois eu vou pegar R's maiores do que o R de equilíbrio, e aumentando as distâncias maiores do que o R de equilíbrio, que aí eu pegaria os pontos para o lado direito aqui, ó, para completar a curva. E do lado esquerdo, eu pegaria distâncias menores do que o R de equilíbrio. Então, aqui seria a distância R1, a distância R2, essa aqui é o R de equilíbrio, R4, que seria o R3, esse é o R4 e o R5. Ficou claro, pessoal? Como que a gente escolhe as configurações nucleares para construir a curva de energia potencial de uma molécula diatômica? No caso, o nióbio aqui. Ficou claro, Rafa? Ficou, professor. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E se eu não conheço nem teoricamente, nem experimentalmente esse valor aqui? Para eu construir, para definir as posições que eu quero calcular a energia eletrônica. O que vocês acham que pode ser feito? Aí vai fazer uma varredura e procurar, né, o que tem a menor energia. Ótimo. Ou então você pode pedir para o Gaussian fazer um processo de otimização. Como é que seria esse processo de otimização? Você fixa um R qualquer e pede para ele variar o R e obter um valor de R para o qual a energia é mínima. E aí ele fica fazendo essa varredura. Quando ele encontra isso, ele joga para você o valor do R mínimo. Então, aí você fixa o R mínimo, pega distâncias internucleares menor do que o R de equilíbrio, que é o R mínimo, e maiores. E aí você consegue obter todos os pontos para você construir sua curva de energia potencial. Então, quando você faz isso, então você tem, não é a forma analítica ainda. O que você tem é a representação da energia em função do R. Como que seria isso? Então, você pegou a distância R1, está aqui a distância R1, e pega a energia E1 aqui, ó. Está aqui o pontinho da energia E1. Pega a distância R2 e acha aqui a energia E2. E vai fazendo esse processo. Vai fazendo esse processo, vai fazendo esse processo. Aqui está o R de equilíbrio. O R de equilíbrio está aqui, vai pondo os pontos, os pontos, os pontos. Vamos aumentar aqui para ficar melhor. Então, você tem os pontos, não tem a forma analítica, correto? Correto. E aí, o que vai acontecer? Cada energia dessa que você tem aqui, ó, foi obtida resolvendo a equação de Schrödinger da parte eletrônica. Correto? Então, olha só. Quando você calcula o primeiro ponto é 1, a primeira energia, então vai ficar a hamiltoniana eletrônica, em φ de R, vai fazer varredura em toda a parte eletrônica, mas por o R1 fixo, ó, vai ser igual a energia E1 do R1 fixo
e aqui pela autofunção eletrônica R1 fixo. Ok? Ficou claro, pessoal, como é que a gente calcula cada energia? Matheus, tudo bem, Matheus? Alô, Matheus, estão me ouvindo? Oi, professor. Foi mal. Não, talvez porque às vezes fica mudo aqui, mas ficou claro como é que a gente calcula cada ponto da curva de energia potencial? Ficou sim. Carol, ficou claro, Carol? Ficou sim, professor. Amanda, ficou claro? Ficou sim. Rafa, viu como que você vai ter que fazer, Rafa? Sim, professor. Então vai ser isso. Só que aí, o que vai acontecer? Aqui você vai ter que escolher um nível de cálculo e uma base para resolver essa equação. Cálculo, nível de cálculo e uma base. Então pode ser, qual é o nível de cálculo que você pode ser? Pode ser aquilo que a gente resolveu. Hartree-Fock, CI, MP2, MP3, CCSDT e pode ser os métodos DFT também, os funcionais do método DFT. Então, tudo isso você pode escolher e depois você escolhe uma base. Lembra das bases? AUG, CC, PVTZ, ou 6.311 mais GDP. Lembra que a gente falou um pouquinho de funções de base no curso de Física Molecular 1? Lembro. Então, aí a gente escolhe o nível de cálculo para fazer todos esses cálculos e achar todos esses pontos que estão aqui. Então, a gente está obtendo as energias eletrônicas para cada posição dos núcleos fixos. Então, quando a gente une todas essas soluções por uma forma analítica, no caso de uma molécula diatômica, ou seja, que só tem uma distância internuclear, a gente, então, acha o que nós temos que é a CEP, que é a curva de energia potencial. E se a gente, então, tem a CEP, vamos apagar aqui, selecionar tudo. Então, se você tem, então, a CEP, você está pronto para resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear. Então, dentro da Bohr-Oppenheimer, a gente tem a equação de Schrödinger eletrônica, H eletrônico de φ, que depende de R, parametricamente de R grande. Aqui ficaria E de R grande, e aqui ficaria φ de R pequeno, parametricamente R grande. A solução, o conjunto de solução, você vai... O conjunto de solução aqui, ó, para E de R. Está aqui. E aí você vai ter uma curva de energia potencial, se só tem uma coordenada, ou se mais de uma, você vai ter a CEP. E aí você vai, com essa forma analítica, né? Isso aqui é ajustado para uma forma analítica, você vai ter o V de R. E aí você vai poder resolver finalmente a equação de Schrödinger da parte nuclear, que é o H nuclear atuando em Q de R é igual a E de Q de R, R grande. Lembrando, então, que a hamiltoniana nuclear vai ser exatamente o operador energia cinética mais o V de R. Quem é o V de R? Pode ser a CEP ou pode ser a CEP com C, ou seja, a curva ou a superfície. Então, de maneira mais explícita, essa equação aqui ficaria assim, menos meio do somatório em A, que vai de 1 até M, do Laplaciano de A ao quadrado, atuando em Q de R, mais V de R, atuando em Q de R, igual a E de Q de R. Lembrando que essa energia aqui é a energia de vibração, rotação, mais, vamos pôr mais assim, mais energia de translação da sua molécula. Tá claro, pessoal? Então, dentro da aproximação de Bohr-Oppenheimer, você só consegue descrever a dinâmica, ou seja, como que a sua molécula vibra, rotaciona ou translada no espaço, se você conhecer
a cara da curva de energia potencial ou a cara ou a forma analítica da superfície de energia potencial do seu sistema molecular. Ok, pessoal? Ficou claro? Ficou. Sim. Então, então, dentro da aproximação de Oppenheimer, você só consegue então fazer a dinâmica do seu sistema se você conhecer a curva ou a superfície de energia potencial. Então, para voltarmos aqui agora, então, dentro da Oppenheimer, a gente então tem a equação de Schrödinger da parte nuclear, está aqui de maneira explícita, e aqui a equação de Schrödinger da parte eletrônica. Ok? Tudo bem? Ficou clara a importância da Oppenheimer, pessoal? Ficou. Uhum. Então, a gente consegue, com a Oppenheimer, desacoplar a nossa equação de Schrödinger molecular para o nosso sistema molecular original em duas outras. Uma eletrônica e a outra nuclear. Para você resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear, você tem que conhecer a curva ou a superfície de energia potencial, dependendo se o seu sistema é diatômico ou poliatômico. Se for diatômico, é curva de energia potencial. Se for com mais de 2, que é uma poliatômica, você teria uma superfície de energia potencial, né, que é resolvida e que é obtida resolvendo a equação de Schrödinger da parte eletrônica para várias configurações nucleares. Feito isso, você ajusta isso para uma forma analítica, que entra aqui como uma curva, uma superfície hamiltoniana nuclear, e aí você pode resolvê-la. Então, nesse curso, a gente vai aprender a resolver essa equação aqui agora, pelo menos para um sistema diatômico. Então, nós vamos resolver essa equação, e quando a gente for resolver essa equação, a gente vai usar o método DVR, que é um método interessante, um método numérico, aí a gente vai estudar esse método, e em seguida eu vou passar um programa para vocês, primeiro a gente vai ver aqui teoricamente como que se resolve essa equação, e depois na prática com o programa. Tá legal, pessoal? Tá claro o que nós vamos fazer? Tá sim. Ok. Sim. E aí, para complementar, para a gente ficar mais claro um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou revisar novamente como que a gente constrói essa curva de energia potencial aqui a partir das energias eletrônicas obtidas através da solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica. Tá bom? Tá bom. Então eu vou revisar com vocês, né, quais são as formas analíticas que a gente tem para a curva de energia potencial e para uma superfície de energia potencial. Então, antes de mostrar essas curvas, deixa eu só complementar esse exemplo aqui do nióbio, que agora eu vou falar não de uma curva de energia potencial, mas como que a gente pode construir uma superfície de energia potencial para o nióbio 3. Então, como são 3 corpos, então já é uma molécula poliatômica e nós vamos precisar de uma superfície, não de uma curva. Então, se eu pegar agora o nióbio 3, então uma molécula triatômica, e como que a gente escolhe as configurações para gerar a superfície de energia potencial do nióbio, por exemplo. A gente põe um núcleo aqui, um outro núcleo aqui e um outro núcleo aqui. A gente chama essa distância aqui de R1. Então, aqui é o nióbio, aqui é o nióbio. Aqui nós vamos chamar essa distância de R2 e essa distância de R3. E aqui também o nióbio. Professor, acho que o símbolo do nióbio é NB. Acho que Ni acho que é níquel. É mesmo. É nióbio, não é níquel. Você está correto. Ótimo. É o nióbio. Bacana, Rafa. Desculpa aí, Rafa. É verdade. Agora tá certo, né, Rafa? Certinho. Você lembra qual é o número atômico do nióbio? 41. 41. Então, o número atômico do nióbio é 41, ou seja, ele tem 41 elétrons. Então, você teria 41 elétrons aqui, 41 elétrons aqui e 41 elétrons aqui, correto? Correto.
E esses 41, vamos fazer até a brincadeira completa. 41 vezes 3, 12, 123 elétrons. Nesse caso de uma molécula triatômica. Se você tem 123 elétrons, então eles vão formar uma superfície de energia potencial em volta desses núcleos, e eles que vão governar como que esses núcleos vão rotacionar, vibrar e transladar no espaço. Ou seja, vai definir como que será a dinâmica dessa molécula triatômica. O que a gente faz geralmente, nesse caso aqui, é definir o seguinte: a gente pede para ele otimizar esse sistema e ele vai achar quem é o R1, quem é o R2, deixa eu só escrever aqui, quem é o R1, quem é o R2, quem é o R3, para o qual a energia eletrônica seja mínima. Essa aqui vai ser o que nós vamos chamar de energia de dissociação do nióbio 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega, aumenta e diminui essa distância aqui em torno do R de equilíbrio, aumenta e diminui essa distância R de equilíbrio, aumenta e diminui essa distância em torno do R de equilíbrio. Então, o que a gente faz? A gente monta uma tabela. A gente vem aqui, coloca aqui, então, por exemplo, o R1, vou pôr aqui barra R2. A gente faz assim, ó. Aqui é na diagonal, tá bom? Então, aqui eu vou variar o R2 e aqui eu vou variar o R1. Vamos supor que o R de equilíbrio dele, seja igual a 1 Bohr, por exemplo. 1 Bohr. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 Bohr aqui, 1 Bohr, e vou colocar aqui para o R2 também 1 Bohr. Aí eu vou pegar distâncias menores aqui, 0,8 Bohr, 0,5 Bohr. Então, aqui eu vou colocar 0,5, 0,8, depois 1 Bohr, aqui 1 Bohr, 1,5 Bohr, aqui 1,5 Bohr, e aqui eu vou pegar 2 Bohr, aqui é 2, e aqui eu vou pegar 2 Bohr, por exemplo, aqui eu vou pegar 3, 4, e até, sei lá, vamos pegar até 4, 5, até mais 5. E aqui vamos pôr 3, 4, 5 Bohr. Então, o que a gente está fazendo na prática? A gente está aproximando essa distância e afastando essa posição de 0,5 até 5 Bohr. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. E aqui eu estou pegando um ângulo θ. Então, quando eu otimizo, ele vai dar também o ângulo para o qual essa energia é mínima. Então, vamos supor que o ângulo seja dado por, sei lá, 45 graus, uma suposição. Então, eu estou fazendo toda essa varredura em R1, R2 e R3 para θ igual a 45 graus. Até aí está tudo bem, pessoal? Tudo bem. Sim. Tranquilo. Tranquilo? Então, aí vocês perguntam, né? Para resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica, eu precisaria das distâncias R1, R2 e R3. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, então, fixar o R1 igual a 0,5 e o R2 igual a 0,5 e achar a energia aqui, ó. Então, a primeira energia aqui é 1, vai ser dada por R1 igual a 0,5, o R2 igual a 0,5 Bohr. E como que eu calculo o R3? O R3 ao quadrado, ele vai ser igual a R1 ao quadrado, mais R2 ao quadrado, menos 2 vezes R1, R2 cosseno de θ. Vou pôr aqui já a raiz quadrada e já tiro o quadrado aqui, ó. Aí eu substituo aqui o 0,5 aqui, 0,5 aqui, 0,5 aqui, 0,5 aqui, e aqui no cosseno de θ eu calculo o ângulo de 45. Aí eu vou achar a coordenada R3, e aí eu fixo a coordenada R1
R2 e R3 como sendo, por exemplo, 0,5, 0,5, e essa conta vamos supor que dá, sei lá, vamos supor que dá 0,4, por exemplo. Fixo essa posição e calculo a energia E1 aqui, ó. Ficou claro, pessoal, como é que a gente faz? Esse 45 foi só uma escolha, né, professor? Ele é uma configuração que a gente está supondo que quando a gente otimizou, a molécula ela tem a menor energia para quando o θ é igual a 45. Tá bom? A gente está supondo. Então, isso aqui é uma suposição, mas poderia ser 50, poderia ser 180, mas é só uma suposição para tornar possível para mostrar na prática como que a gente calcula. Entendi. Tá bom? Então, Matheus, é mais ou menos assim que a gente constrói a superfície de energia potencial com que você trabalhou, lembra? Sim, senhor. Lembro sim. Então, aqui é claro que é um sistema ligado, né, que é o nióbio 3, é o NB3. Então, não é um sistema, não é um processo colisional reativo, uma reação química, mas então é um sistema ligado. Então, é mais simples ainda de construir a superfície nesse caso. Tá bom? Sim, sim. Carol, ficou claro, Carol, como que a gente faz na prática? Ficou sim, professor. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, olha. Para a gente construir toda essa malha de pontos para depois ajustar para uma forma analítica, quantas vezes a gente vai ter que resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica? Olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 configurações nucleares R2 diferentes. E aqui eu tenho 8 também. Então, 8 vezes 8, 64. Então, eu teria que resolver para construir essa malha de pontos 64 vezes. Teria que resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica 64 vezes. Aí eu teria todos esses pontos, todas essas energias aqui, para todas essas configurações possíveis que a gente considerou. Aí eu teria essa malha, e aí, para eu visualizar essa malha, eu teria que pegar uma forma analítica e passar, né, descobrir quais são os coeficientes dessa forma analítica, que faz com que essa forma analítica passe da melhor forma possível sobre todos esses pontos que a gente acabou de calcular aqui, resolvendo a equação de Schrödinger da parte eletrônica. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter uma forma analítica que descreve a superfície de energia potencial do nióbio 3. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Ok? Ok. Então, agora eu vou só fazer uma brincadeira também, para fechar aqui, para a gente fazer a revisão das formas analíticas. Eu só vou fazer o seguinte, quando você tem uma curva de energia potencial, você só tem uma distância internuclear. Uma distância internuclear. Qual é essa distância internuclear? É a distância que separa os dois núcleos, que é a distância R. Então, você consegue visualizar tranquilamente a energia em função do R, que dá um gráfico parecido com isso que está aqui, ó. Quando você tem uma superfície de energia potencial, vou pensar num sistema de 3 corpos, ou uma molécula triatômica, você tem 3 distâncias internucleares. Se você tem 3 distâncias internucleares, que a gente chamou lá de R1, R2 e R3, como que a gente faz para visualizar graficamente essa superfície de energia potencial? Então, uma maneira de fazer seria o seguinte, pegar aqui os 3 eixos que a gente conhece, que definem o espaço. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em um eixo a distância R1, no outro eixo a distância R2,
E nesse eixo, o terceiro, eu vou colocar o V, que é a forma analítica, né, a superfície de energia potencial, que vai depender de R1, R2 e R3. Então, a coordenada R3 vai ficar escondida, eu não vou visualizá-la. Para eu ter uma ideia da curva da superfície de energia potencial, eu tenho que fazer exatamente isso. Ou seja, como a gente consegue só ver em 3D, então não tem como de eu representar, fazer um gráfico com 4 dimensões, ou seja, criar mais um eixo aqui para R3. Então, o que a gente faz, em geral, é isso aqui, ó. A gente pega aqui os 3 corpos, e aqui você tem R1, aqui você tem o R2, e aqui você tem o R3, aqui tem o ângulo θ. Então, você faz o seguinte, o V depende das 3 coordenadas, mas a representação gráfica, ou o estudo topológico dessa superfície de energia potencial, vai ser vista somente em função ou do R1 com R2, ou do R1 com R3, ou do R2 com R3, e como está aqui com R1 com R2. Aí, a gente vai ver uma coisa assim, ó. Uma superfície de energia potencial. E aqui seria as curvas, a projeção das curvas no plano de R1 com R2. Ficou um pouco claro, pessoal? Ou seja, se eu pegar qualquer ponto dessa superfície aqui, ele vai depender de R1, R2 e de R3, como está aqui. Mas, visualmente, eu não vou ver o R3, só vou poder ver o R1, R2 e o V. Ou então eu posso pegar o R1 com R3, ou posso pegar o R2 com R3. Tá bom? Tá bom. Entendido, professor. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar uma superfície de energia potencial para vocês e vou pedir para vocês fazerem uma representação ou um estudo topológico dessa superfície, para vocês verem como é que vocês fazem a representação gráfica dessas superfícies, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu até pegar aqui, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui um pouquinho, fechar aqui um pouquinho, fechar aqui um pouquinho, e vou pegar, deixa eu ver se está aqui, aqui, ó. Esse aqui eu já até passei para vocês, mas vou passá-la de novo para vocês verem. Só, eu já vou falar de tudo isso daqui a pouquinho, mas só vou mostrar uma coisa primeiro. A gente vai aprender a fazer a representação dessa curva, tanto dos pontos, como da forma analítica que passa pelos pontos, e uma superfície. Então, por exemplo, eu aqui tenho uma superfície, duas, eu acho. Aqui, como a gente constrói, isso aqui para um estado não ligado, que eu vou comentar daqui a pouquinho também. Mas a gente vai aprender a fazer essas superfícies aqui, ó. Ok? Ok. Ok. Para o estado ligado, seria só essa região que está aqui, ó. Agora, essa aqui não. Essa aqui é uma superfície mais completa para um sistema colisional reativo. Você tem um átomo chegando a uma molécula diatômica, ela interage com a molécula diatômica e forma uma outra molécula diatômica que libera um outro átomo. Então, é uma reação química. Então, isso aqui é uma superfície de energia potencial de uma reação química, e não só de um sistema ligado, como, por exemplo, do nióbio 3, ou da água, ou do H3+, ou alguma coisa desse tipo. Tá bom? Ficou claro onde a gente vai querer chegar, pessoal? Ficou. Ficou. E Aí, depois... no caso, professor, isso aí são moléculas triatômicas. Isso. São moléculas triatômicas, mas não ligadas, que eu vou também comentar sobre isso. Tá bom? Elas representam, essa superfície representa um sistema colisional reativo, uma reação química, por exemplo. Tá bom? Mas eu vou explicar direitinho. Mas dentro dela tem só a parte ligada, que é o fundo do poço aqui, ó, tá vendo? Essa aqui seria a parte ligada, onde os 3 átomos estão juntos. E aqui eu tenho região assintótica e região sintótica, onde eu só tenho uma molécula diatômica e um átomo livre. E aqui uma outra molécula diatômica e um átomo livre. Mas eu vou explicar tudo isso com detalhes na próxima aula. Tá legal? Beleza. Ok, Amanda? Ok.
E aí, a gente vai, só que eu vou voltar. A gente vai começar com moléculas diatômicas aqui, e depois que a gente terminar essa representação que a gente está vendo aqui, aí nós vamos já começar, na próxima aula, eu já vou passar o programa aqui. Isso aqui também eu vou comentar, que é uma maneira de usar a forma analítica também, depois eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui. Isso aqui é uma visão geral, que depois eu vou comentar mais na frente para vocês. Mas o que a gente quer ver mesmo hoje é isso aqui, ó. Essa curva de energia potencial para moléculas diatômicas. Tá bom? Então, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar mostrar quais são as formas para ajustar moléculas diatômicas, as mais recomendadas. E aí, quando eu passar por essa parte com vocês, terminar aqui a parte de 2 corpos, eu vou passar o programinha que faz ajuste para vocês e vou passar energias eletrônicas de vários sistemas moleculares, por exemplo, H2+, L2+. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui, só para ficar claro para vocês. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Deixa eu ver se eu coloquei algumas aqui, só para ter uma ideia para vocês. Acho que está um pouquinho antes. Aqui eu acho que eu devo ter. Aqui, ó. Olha essas energias aqui. Por exemplo, esse sistema aqui, se não me falha a memória, é do H2+. É assim, H2+. Então, são 26 energias. O que a gente fez? A gente fixou a distância entre os dois hidrogênios, variou de 0,2 Bohr até 10 Bohr. Olha só, no início a gente colocou com passo 2, olha. 0,2, 0,4, 0,6, 2. Depois a gente pegou e refinou mais, porque já estava perto da região de equilíbrio. A região de equilíbrio, já adianto para vocês, o R de equilíbrio é 2 Bohr, em torno de 2 Bohr. Então, perto do R de equilíbrio, a gente calculou mais energias. Então, ao invés de variar de 0,2 Bohr, a gente variou de 0,1 Bohr, para ficar com mais pontos aqui, para a gente ter mais certeza qual é o valor do R de equilíbrio. Então, em outras palavras, o que foi feito foi uma coisa assim, ó. Só para vocês verificarem mais o que eu estou querendo dizer, a gente fez o seguinte, pegou aqui a molécula de H2, está aqui, pôs o H de cá, e começou com a distância, que a gente está chamando de R1, igual a 0,2 Bohr. Depois aumentou para 0,4, depois aumentou para 0,6, e no final a gente pegou a última distância, que foi a distância de 10 Bohr. Então, esse aqui é o símbolo de Bohr, tá? E aqui, se a gente for representar esses pontos, então está aqui os pontos mais espaçados. Quando chegou aqui perto dessa região, perto do R de equilíbrio, a gente colocou mais pontos aqui, ó, para ter certeza que você estava passando pelo R de equilíbrio. Então, se eu for fazer um gráfico, deixa eu só pegar aqui, um gráfico dessas energias, eu vou ter aquela curva que eu mostrei ali para vocês. Então, veja que aqui ó, ficou de 0,2, 0,2, aqui de 0,1 em perto do R de equilíbrio. Depois que a gente afastou do R de equilíbrio, mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, a gente foi com um passo de 1,0. Nessa região aqui, a gente ficou com um passo de 0,1 Bohr. E nessa região aqui, a gente deu um step, um passo de 0,2 Bohr. Ok? E aí, uma coisa que é muito interessante, que também vocês vão ver isso na prática, olha só, vocês estão vendo que, à medida que eu estou crescendo o R, ele está indo para um valor, convergindo para um valor, que olha só, que é menos 0,5. Então, se eu for fazer uma representação gráfica dessas energias corretamente, eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui de novo.
Então, vai ser assim. Eu vou pegar aqui de novo. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Então, tá assim. Aqui está a energia em função do R. Aqui está o R. E aí, eu estou representando esses pontos aqui, aqueles pontos que estão todos lá. E eles estão assintotando aqui, ó, para uma energia de menos 0,5. Então, essa energia que está dando aqui é o que a gente chama de energia de referência, que é a energia necessária para a curva assintotar em zero. Se eu transladar aqui, somar essa energia se eu somar mais 0,5 Hartree em todas aquelas energias que eu tenho lá, o gráfico vai ficar com o mesmo comportamento da forma analítica, só que ao invés dele assintotar em 0,5 Hartree, ele vai assintotar em zero. Então, que é o mais correto, porque isso aqui é como esses programas computacionais soltam as energias, eles soltam com a energia de referência e não com a energia em zero. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que somar essa última energia que está aqui em todas essas energias que estão aqui, para a gente transladar o nosso gráfico desse comportamento aqui que está assintotando na energia de referência, que é 0,5 Hartree, para assintotar em zero. Ou seja, que à medida que a distância vai aumentando, quando ela é muito grande, a energia tende para zero. Ou seja, não existe mais interação entre os dois núcleos. Então, a gente consegue ver isso mais claramente quando a gente usa uma energia de referência igual a zero. E aí, depois que a gente faz isso, a gente pode, então, finalmente, achar uma forma analítica que passa da melhor forma possível sobre todos esses pontos. Então, quando a gente faz isso, a gente, então, constrói analiticamente a curva de energia potencial. Então, a construção da curva de energia potencial é o segundo passo que a gente tem para a gente fazer a dinâmica dos núcleos. Primeiro é calcular a energia eletrônica, depois o ajuste e depois a dinâmica. Ficou claro, pessoal? Sim. Sim, professor. Então, na próxima... Oi, são diga. 9h57, só para avisar que você tem aula, né, às 10? Nossa senhora, então deixa eu... Nossa, eu tenho aula Pelo já... menos no meu relógio é 9h58 agora. Nossa, obrigado por ter avisado. Então eu já vou terminar aqui, pessoal. Tudo bem? Vou parar a gravação. Tá bem. Epa, eu esqueci completamente do horário. Na próxima aula a gente vai revisar todas as formas analíticas e provavelmente a gente já vai começar a fazer os ajustes, tá bom, pessoal? Ok. Tá bem. Tá bom. Então tá bom. Me avise da próxima vez, tá legal, pessoal? Vou pôr aqui para terminar a gravação.